seja muito bem-vindo a mais um programa A Voz do Cooperativismo. Hoje, meu colega Juliano De Luca, estamos aqui na cooperativa Primato, em Toledo, para falar um pouquinho sobre o agronegócio, sobre tudo que está acontecendo dentro da cooperativa. Lembro vocês que esse programa você pode acompanhar através das nossas redes sociais e também no Spotify, através do podcast do Presente Rural. Vamos conversar hoje com o presidente da Primato, o senhor Anderson Léo Sabadim, falar um pouco sobre as perspectivas desse segundo semestre da cooperativa e também o que vem sendo feito, já dentro da cooperativa. Primeiramente, é um prazer recebê-lo no nosso programa, presidente. Muito obrigado pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com o presente, uma referência de conteúdo e comunicação para o agronegócio. Presidente, começando o nosso bate-papo, fala um pouquinho sobre a sua história dentro da Primato e como que ela começou aqui. Muito bem, a minha história, ela se entrelaça com a Primato. Eu vou fazer esse ano 24 anos de Primato. Iniciei na Primato, nós éramos em 3 colaboradores, lá atrás, logo depois que a Primato foi constituída, e fui vendedor de balcão, descarreguei caminhão, fui armazenista, fui faturista, fui auxiliar contábil, fui administrativo financeiro, faturei leite, porco, enfim, abrimos a fábrica de ração, fui contador da Primato, virei gerente da Primato, virei executivo da Primato e na última gestão do ex-presidente Ilmo, fui convidado a assumir a presidência. Então fazem 2 anos que estou como presidente da Primato, E é uma alegria pela confiança que o cooperado nos deposita, Porque você sai de uma CLT, de um formato carteira de trabalho e passa a ser eleito, Então é outro grande desafio e é uma alegria estar à frente de uma cooperativa aí que já tem mais de 9.600 cooperados, 1.200 colaboradores e uma cooperativa jovem ao mesmo tempo que vai fazer agora no próximo dia 15 de julho 26 anos. Então é uma cooperativa ainda muito jovem, tem muito por se fazer, muito para a gente trabalhar. Nessa tua história, nesses 2 anos como presidente, Anderson, o que o senhor tem colocado em prática na Primato? Olha, a Primato, a gente sempre trabalhou dentro da Primato com planejamento. Por mais que ela pareça jovem, ela sempre teve um planejamento do tempo. Então, quando a gente assumiu em 21, fazem 2 anos, a gente definiu um planejamento até 2033. Esse planejamento ele prevê uma capitalização da Primato e projetos que nos levarão aí a um investimento de 1.500 bilhões dentro das propriedades, 500 milhões indústrias da Primato. Então esse é um trabalho que a gente iniciou e antes disso também houve um planejamento, tanto que a minha própria vinda a presidente, ela vem de um trabalho de sucessão. A Primato, inclusive, diferente de outras cooperativas, eu sou o 4º presidente. Então é feito um trabalho de sucessão, inclusive na gestão estratégica da cooperativa. Eu vejo que esse é o grande diferencial da Primato, talvez para outras cooperativas. Não melhor, não pior, mas tudo que é feito dentro da Primato tem um planejamento. Vamos abrir uma unidade, foi pensado antes. Vamos abrir uma unidade de varejo, foi pensado antes. Agora a gente vem discutindo, em 2029 e 30, a Primato tem um projeto de um frigorífico. A gente começou esse trabalho, contratou uma empresa já fazem 1 ano e meio. Já foi discutido a área, foi verificada a questão da água, das licenças, qual é o melhor lugar, quais são as forças, as fraquezas internas, as oportunidades, as ameaças externas, que tipo de espécie nós vamos colocar e abater nesse frigorífico. É o caso de avançar nesse investimento, não, os prós, os contras. Tudo é muito discutido. O Sabadim ele é representativo aqui enquanto Primato até para a região, mas a gente tem um conselho de administração muito bom, inclusive tem pessoas com qualificação em mestrado, em doutorado que são produtores, tem um conselho fiscal também e além disso agora no último mês de junho nós também colocamos um diretor executivo. Então eu exerci as 2 funções e agora no mês de junho nós estruturamos a cooperativa com o diretor executivo, que é o Juliano Milnitz,
e mais 5 divisões embaixo dele para fazer com que essa cooperativa não pare de crescer. Esse ano a nossa previsão é crescer aí 38%. Então, para tudo isso, nós temos que pensar em pessoas, porque são elas que tocam a cooperativa e que vão fazer ela avançar. Sim. Presidente, fala para a gente o que representa hoje a Primato para o senhor. Olha, a Primato é uma realização, né, do que nós conseguimos construir enquanto pessoa, enquanto família, enquanto relacionamento com o cooperado, com a comunidade. A Primato, ela vem a realizar sonhos aí de 9.600 cooperados, de 1.200 colaboradores. Obviamente que isso tem uma responsabilidade muito grande enquanto gestão, mas são as entregas, é o que a gente busca, a geração de valor, de riqueza para a região, para o município, e também a representatividade enquanto Toledo, porque Toledo é a maior produção de alimento, VBP, do estado do Paraná. E a Primato está aqui na região de Toledo, hoje atua também em outras regiões, Mato Grosso, também atuamos no Sudoeste, mas é aqui que a gente iniciou tudo, agrega valor, e também estamos presentes junto da Central Firmeza. E o cooperativismo, presidente, o que ele representa para o senhor e o que ele representa para o agro e para o Brasil? Olha, o cooperativismo no oeste do Paraná ele é muito forte, né? O cooperativismo, ele alia pessoas aos negócios, ele fortalece a união de pessoas enquanto negócios compartilhados. Você vê que a nossa região, ela passa a se desenvolver não só economicamente, financeiramente, mas também olhando IDH, olhando qualidade de vida, saúde no campo, a partir do momento que a gente se une pelo propósito maior, né? Claro, agregar, gerar riqueza, mas tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com melhoria de vida do campo. E aí a gente percebe na nossa região a melhoria em infraestrutura rural, nas estradas. Temos ainda grandes desafios, mas eu vejo que o cooperativismo ele conseguiu agregar em pequenas propriedades excelentes rendas. Você começa a ver o filho do produtor voltando para casa, né? Você começa a ter um filho do produtor que foi estudar, muitas vezes em outras cidades, e esse filho do produtor já formado, com uma formação inclusive muito boa. Nós temos exemplos dentro da Primato, filhos com mestrado, doutorado, pós-graduados que voltaram a tocar propriedade. Por quê? Porque essa propriedade gera renda, tem qualidade de vida, e ele está aqui numa cidade ou nas cidades da nossa região que hoje nos dão condições e qualidade de vida para ficar nela e não mais buscar tão somente a capital. Presidente, falando um pouquinho dos negócios que a Primato gera, como que está a questão da produção de rações? Olha, a produção de ração hoje na Primato temos 3 indústrias, uma em Toledo, uma Verê e uma em Dourados. Produzimos alimentos para animais, ração, núcleo, premix, produzimos homeopatia, produzimos mineral também. A Primato hoje é uma das maiores produtoras de ração dentro do estado do Paraná. Meu presidente? Sim, atuamos com 2 plantas 3 turnos e a planta de Dourados agora a gente está fazendo uma ampliação, foi iniciada, até o final do ano deve estar concluída também. Manipulamos medicamento nessas unidades, esses medicamentos são inclusos na alimentação animal. Para isso a gente tem instruções normativas a seguir pelo mapa IN4 e IN65, a Primato é enquadrada. Então, basicamente, a gente costuma dizer hoje que a alimentação animal ela é tão precisa ou melhor do que a alimentação humana, né? As plantas são tão ajustadas e adequadas para você conseguir a melhor conversão, seja em carne, ou a melhor produtividade em leite, por meio de uma alimentação animal, que basicamente é o milho, soja, trigo, né? É essa transformação, claro, com alguns aditivos aí, mas que vão fazer nós termos a melhor produtividade, a melhor eficiência econômico-financeira dentro das propriedades. De nada adianta o produtor tratar, eu vou tratar o animal, mas qual a conversão, qual o resultado que ele me entrega? Porque hoje o ganho do produtor, ele está embasado num índice de conversão que aquele animal entrega no fechamento de lote. Aqui podemos falar do frango, do suíno, do bovino, da tilápia. Então, a maior valia do trabalho dele também
não acaba dentro da porteira. Às vezes a gente é produtor, eu também sou, nossa visão é restritiva. Não, a minha propriedade eu tenho que cuidar só aqui dentro. Não, nós temos que ter uma visão muito além disso. Qual é o milho que vai chegar na indústria? Sim. Qual é o soja? Esse milho tem qualidade? Qual a estrutura de aminoácidos? Como é que eu preparo, como é que eu formulo uma ração? Eu posso ter um animal comendo mais volume, quilo de ração ou menos, a depender da energia que eu coloco dessa ração. Então isso tudo também está envolto de uma rede, que esse produtor é uma parte dessa rede. Mas tem a agroindústria, tem o frigorífico e tem o comprador, o cliente final dessa carne. O que ele também espera desse produto, né? Então a gente tem que ter uma visão sistêmica hoje. E essa ração toda produzida fica só na Primato ou tem mais clientes? Primato hoje vende ração também para clientes externos, não somente os cooperados, inclusive temos ração PET, nossa marca é a Prima Raça, Miner Raça, então atuamos toda a linha animal hoje e a linha PET também, que virou dentro de casa, né? Dá para se dizer da família. Então a Primato vem avançando, temos o projeto que até 2027 teremos uma nova planta, inclusive aqui em Toledo, no município de Toledo. A planta de Dourados também deve ser dobrada lá o volume de produção. Aquela unidade nós adquirimos em 2021, em fevereiro de 21, e essa unidade hoje ela está abrindo mais um turno para a produção. A gente está fazendo a ampliação e o volume deve dobrar daqui a 3, 4 anos. Aí a gente deve ter um volume bem maior de ração. E olhando toda a ampliação que nós temos, inclusive dentro da Central Firmeza, o novo frigorífico de Assis. A Primato agora, o nosso foco esse ano é dobrar o volume de leite. A gente está pegando uma região ali no sudoeste. E aí vem um novo grupo de cooperados para dentro do sistema, a região onde a Firmeza inclusive iniciou, onde ela foi fundada, né? Então fazer parte desse sistema também para nós é importante e nos fortalece enquanto cooperativa. Essa é a pergunta, presidente, falando de produção de leite. Sim. Justamente. Qual que é a produção de vocês hoje? O que aumenta com essa, agregando novos cooperados? E com essa chegada de inverno, se caiu a produção, como é que está? Se bem que não está no inverno ainda rígido, né? Mas como é que está a produção de vocês? A produção de leite da Primato chega a 3 milhões de litros por mês. A gente caminha agora para 5 milhões de litros, deve passar disso já nos próximos 2, 3 meses, por agregar novos produtores. Primato entrega para a Firmeza, entregou o ano passado 38 milhões de litros. E esse ano a gente tem a previsão em chegar próximo de 60 milhões de litros. O Primato produz ração para vaca leiteira para produzir 240 milhões de litros. Então nós temos uma grande quantidade de leite que não entra no sistema. A Primato atende um animal, atende uma vaca leiteira, uma bezerra, mas acaba que esse leite não está dentro do sistema ainda. Então a gente tem um trabalho bastante grande pela frente. A produção de leite nossa, devido às chuvas, ela é muito boa, com custo inclusive adequado. Num primeiro momento a gente tem uma ração sim mais cara, mas no momento inclusive de preço de leite mais ajustado que esse produtor tem que investir. A gente sempre destaca para o produtor, né, que você tem que trabalhar produtividade e eficiência. Então, 1 quilo de ração, se a gente pegar 1 quilo de ração hoje, já com essa previsão de queda de soja, de milho, você tem ração aí a 1,7 o quilo. Se essa ração ela te entrega 3, 4 litros de leite a mais no dia, né? Veja a conta, se eu estou gastando 1,7 no quilo de ração e com esse quilo de ração eu consigo 3 litros de leite e o litro de leite está R$3, R$2,80, R$2,90, a depender do laticínio que você entrega, é interessante você investir numa ração de qualidade ou não? Sim, esse é o grande desafio. É importante você complementar essa alimentação animal, na nossa visão, sim. E aí vem a grande rentabilidade do nosso produtor. A Primato não vende a ração mais barata, ela vende uma ração com tecnologia que vai entregar mais alimento adequado com energia para a produção de leite.
inclusive olhando sólidos do leite, inclusive olhando CBT, CCS, uma melhoria na qualidade de leite, porque hoje o produtor ganha por qualidade. Ele ganha por volume, mas ele ganha por qualidade. Então esse é o grande desafio, olhando a cadeia leiteira. O leite nos últimos anos, olhando a Primato, a Frimeza, foi uma excelente atividade para o produtor, né? Ele saiu de preços que muitas vezes não cobriam o custo, né? Tanto que muitos produtores saíram da atividade. A Primato, quando iniciou, tinha 1.200 produtores de leite. Hoje nós temos 200 produtores de leite que entregam leite. Hoje nós temos mais que o dobro da produção anterior. Muitos produtores saíram da atividade, inclusive no momento que o preço da carne subiu, muito produtor descartou a vaca e parou com a atividade. Mas é uma atividade que entrega renda mensal. Normalmente o produtor de leite ele tem outras atividades. Aí ele reserva a renda do milho, do soja para cada período e deixa depositado. Né? E muitas vezes o leite foi quem pagou a faculdade do filho, né? A formação, enfim. E presidente, o senhor acha que o produtor hoje ele está entendendo que a tecnificação, o investimento dentro da propriedade de leite está gerando esse lucro para ele? Eu acredito que sim, eu acredito que todos os desafios, não só do leite, ele tem a ver com gestão. E o que eu comunico? Eu sou produtor, quando eu levo meus filhos lá para minha granja, por exemplo, o que eu comunico para eles? Eu comunico sofrimento, é fácil tocar a propriedade, é fácil estar na lida do campo, é fácil ir lá e tirar leite num dia frio, né? O desafio é enorme, é diferente de você ter um compost. Olha, eu tenho um compost, os ventiladores, a maravilha, é mais tranquilo, é mais limpo. Aí eu coloquei um robô, né? É mais limpo, é mais prático, tem um custo para isso, tem um investimento para isso, tem um payback, um retorno, um prazo de retorno do que ele investiu. O futuro, na nossa visão, não tem volta. A inovação ela veio para ser aplicada e ela deve ser aplicada a partir do momento que eu tenho um retorno financeiro adequado à minha atividade. Estamos numa região que falta mão de obra, né? A gente não escuta aqui na região, não tem trabalho. Tem muito trabalho, tem vaga aberta e esse é o desafio do futuro. As pessoas quererem estar nas propriedades e trabalharem nas propriedades. Aí vem automação, robotização, muitos sensores. Eu, inclusive, tenho uma granja que hoje a gente não coloca a mão mais para tratar os animais, é tudo automatizado. E você consegue fazer a leitura disso. Quanto esse animal comeu, quanto não comeu. Né? Hoje a gente tem câmeras aí que conseguem medir a temperatura do corpo do animal. Opa, esse animal está doente? Não está? Ele está com febre? Eu vou ter que entrar com antibiótico? Não? Então, na minha leitura, é o futuro. Cabe a nós temos que descomplicar a inovação. Né? Nós temos que entender o porquê de fazer inovação. Senão, nem nós queremos. Né? Toda mudança ela tem que ser comunicada e isso tem que estar muito claro para as pessoas. Né? A grande transformação, na minha leitura tecnológica, vem antes da transformação das pessoas, da cultura das pessoas. Porque se não tiver aderência, você vai colocar uma tecnologia que a tendência é não funcionar, porque essas pessoas não foram qualificadas para isso. Né? E na bovinocultura de corte a lógica é a mesma, presidente, tanto na automação quanto naquela dieta de maior qualidade, ou já na bovinocultura de corte é diferente? Eu sei que a Primato tem um projeto de integração que é um projeto diferente do que se vê na produção de carne, né? Sim. Como é que está essa questão? Como que o senhor analisa isso? Claro, a Primato iniciou o projeto de bovino de corte em outubro de 21. Alojamos 4.000 bezerros. A cooperativa compra o bezerro, destinou esses bezerros para os cooperados e o cooperado ele tem o trabalho de colocar esses animais para comerem uma silagem ou uma grama, um pasto que ele tem, a depender da área, e no final a gente leva esse animal para o coxo. Tudo isso fornecido pela Primato, enquanto alimentação animal. O trabalho do produtor é ter a grama, ter uma qualidade de gramínea, de pasto, para esse animal ficar o período da precocidade. Todos esses animais, inclusive o produtor é premiado quando ele devolve um animal precoce
e com uma capa de gordura marmoreio, então ele ganha por isso. A cooperativa iniciou esse projeto de uma maneira piloto, né? E agora, mais recente, a gente vem discutindo, inclusive com a Cooper Aliança, uma metodologia de nós abatermos esses animais com a Cooper Aliança de Guarapuava. É um projeto muito interessante, ele se mantém dentro da cooperativa e a intenção primeira é ter padrão de carne. O Primato tem 11 mercados e o grande desafio, padrão de carne. Hora você compra um padrão, hora você não tem esse padrão. E aí houve o questionamento nosso, por que não trabalharmos a padronização do rebanho, a padronização da genética, visando uma carne com marmoreio também padrão para o nosso cliente. E agora a gente está chegando com um trabalho contínuo nesse desafio. Obviamente que a proteína bovina, ela sofreu aí uma oscilação, uma queda de preço bastante grande. Esse projeto, inclusive, nesse período passou por estudos e ele gerou prejuízo. Mas o piloto é exatamente para isso. E agora a gente pretende avançar. Esse projeto ele tem que integrar mais produtores, inclusive produtores do MS. E, obviamente, tem a ver com fertilidade de solo, porque quando você fala de grama, você tem correção de solo. Coisa que em algum momento, inclusive, o produtor de gado esqueceu, alguns produtores. Então Sim. Você comentou, né? Qual que é o desafio no leite, qual que é o desafio no gado? O desafio do gado, a gente tem cabeças de gado versus hectare de terra. Então, se nós olharmos a produtividade, nossa ainda é baixa. Nós podemos agilizar a precocidade desses animais, a entrega de carne e rentabilizar melhor o produtor. Como nós já fazemos no frango, nos suínos, Sim. na tilápia, é o mesmo desafio. Só que o gado, em algum momento, ele ficou esquecido. Então, é um trabalho que a gente iniciou, a Cooper Aliança já faz isso muito bem feito. E esse trabalho de integração do gado é inovador mesmo. A gente criou agora, junto com a AgroCis, fechou as variáveis também para pagamento desse produtor. De média, o produtor ganha R$ 3,50 na diária e no final, se ele entrega um animal precoce, ele ganha mais R$ 300 de bônus por essa integração de bovino que ele tem conosco. Lembrando que é qualidade, Sim. qualidade de rebanho e de carne. Presidente, se nós falarmos hoje sobre a produção avícola da Primato, como é que anda a produção de vocês? Mudou alguma coisa com a chegada da influenza aviária? Olha, a Primato entrou em aves faz um ano e pouquinho. Estamos chegando a 1,5 milhão de aves alojadas. É um número bastante expressivo. Se a gente olhar hoje, viabiliza um frigorífico, para a gente ter uma ideia, né? Eu digo o abate diário. Essa parceria ela existe com outra empresa, com outra cooperativa da região no abate. Temos frangos com a marca Primato já, produtos industrializados, sassami, coxa sobre coxa, enfim, vários cortes Primato, e até então não viabilizou o frigorífico. Olhando esse contexto, a gente percebe novamente que a gente faz parte de um ambiente maior, né? Porque em algum momento a gente tem integrado o Primato e do lado desse integrado Primato podemos ter um integrado de outra integradora, de outra empresa. E daqui a pouco os próprios ventiladores eles estão muito próximos. Então a gente para de olhar só a individualidade nossa quando falamos de influenza e passamos a olhar qual é o protocolo da região, qual é o protocolo do meu vizinho, sanitariamente, qual que é o controle de acesso que eu tenho nessa propriedade. E isso tem feito com que a região, inclusive o oeste do Paraná, seja desafiada, mas para melhor, porque é o desafio que nos evolui. Então nós vemos aí que as granjas têm evoluído em infraestrutura, em controle sanitário, em prevenção, arcos de desinfecção, e isso tudo vem a proteger a cadeia como um todo, não só a Primato. Então, por isso que eu dei o exemplo, o produtor ele tem que cuidar, mas o vizinho dele também tem que cuidar, a região que ele está, a depender da densidade de frango, tem que cuidar, porque se a influenza chegar, nós sabemos que ela pode impactar 5 a 10 quilômetros, o raio. Então ela pode impactar o entorno, não somente a minha vida, mas o entorno.
Esse cuidado vem sendo feito, sabemos do risco das aves silvestres, mas eu acredito que nós ainda conseguimos ter a certificação de livre de influenza na produção, ciente de alguns contágios que nós tivemos por ave silvestre, pelo cuidado e pelo zelo que o produtor tem a campo, que as integradoras desenvolveram junto desse produtor no controle do manejo, porque isso não envolve só o campo, envolve as indústrias que mandam ração, envolve os caminhões que vão recolher esses animais. Então a gente está envolvido quando a gente entende que a gente faz parte de um ecossistema maior, fica mais fácil. E isso vem com o tempo, e eu acredito que mais uma vez é trabalho das cooperativas aí muito forte também nesse contexto, da prevenção, da predição. E a suinocultura, presidente, como é que está a suinocultura, que foi uma atividade que deu muita dor de cabeça para as cooperativas nos últimos tempos, né? Como é que está esse setor? Olha, a suinocultura Primato faz parte da Frimeza, né? Todo suíno produzido pela Primato é destinado para a Frimeza. Foi inaugurado o frigorífico no mês de dezembro, a unidade de Assis, aqui uma das maiores plantas aí da América Latina, do Brasil, ela é a maior. Ainda não chegamos no volume total previsto, né? Se espera chegar em 15 mil animais lá no final. A Frimeza já chega esse mês de junho a 4 mil cabeças dia. Está antecipando, né, presidente? Está antecipando. Para isso a Primato tem entregue aí na faixa de 50 mil suínos para a Frimeza abater. Isso tem uma representatividade importante dentro da Primato para o nosso produtor. A integração para esse produtor, eu costumo destacar, ele não tem risco. Então o cooperativismo protege ele. A indústria central industrializa aquilo que ele produz, que nós produzimos, e agrega valor. Então a Primato é do produtor, a Frimeza é do produtor, lembrando que a Frimeza tem na sua composição 5 filiadas, né, e a Primato é uma delas. A suinocultura passou por uma grande crise o ano passado, esse ano ainda tem grandes desafios, mas agregando valor, diversificando em produtos, inclusive dentro da suinocultura, que a gente vem conseguindo remunerar esse produtor. Sim. Então, se nós pegarmos esse ano, a Primato, junto com a Frimeza, tem remunerado o produtor e entregue margens para esse produtor. Nós vimos que no último ano, várias empresas da região cortaram produtores, inclusive. E o sistema cooperativo, a Primato, a Frimeza, manteve o produtor, inclusive ampliou. Então a Primato, ano passado, desenvolveu novos produtores, colocou uma UPD própria, inclusive, né? A Primato tem uma granja que multiplica, tem as avós, a Primato faz as leitoas, é multiplicadora da Grosseria Speak, entrega uma leitoa pronta já para o produtor, inseminada, já para parir. Nós entregamos tecnologia para melhorar a produtividade lá do iniciador. Esse iniciador melhora a qualidade, a quantidade de leitão, vai para a creche e termina um animal com uma carcaça melhor dentro da Frimeza, né? Inclusive a Primato normalmente é premiada com tipificação de carcaça dentro da Frimeza porque entrega uma carne com melhor qualidade. Agora, recente, estamos testando também sêmen Duroc. Todo o plantel nosso ele trabalha com inseminação artificial e a gente vem inseminando as fêmeas com um Duroc, para nós termos uma carne de suíno com melhor marmoreio, com uma cor diferente, não tão branca, mais vermelha, né? E tudo isso é olhando para o nosso cliente. Devemos lembrar também que junto da suinocultura, a Primato vem desenvolvendo projetos aí para geração de energia com o resíduo orgânico, com o dejeto do suíno, né? Então, temos aí novas fontes de renda para o nosso cooperado. Eu até estava vendo o plano Safra. Quem tem esse tipo de prática, como o tratamento de dejeto suíno, tem inclusive desconto no juro que você pode pegar no financiamento, né? Realmente as boas práticas virando dinheiro de fato, né, presidente? Perfeito. Muito importante a tua observação. Eu vejo que antes de nós produzirmos alimentos, nós produzirmos água, nós produzirmos florestas,
é fundamental. Isso a gente sempre fez. Né? Então a gente vive um momento, se fala muito do ESG, o cooperativismo a longa data faz esse trabalho. Nós temos que aproveitar um momento, a fala sobre sustentabilidade e mostrar para o mundo o que nós fizemos, o que é feito, né? O consumo de água que é produzido por uma mina dentro das propriedades, né? A mata ciliar, a reserva permanente que eu tenho nas pequenas propriedades, porque nós sabemos, a nossa região, o oeste, é diferente inclusive de outras regiões. Aqui nós temos pequenas propriedades e essas pequenas propriedades normalmente são familiares, então tem um aspecto ambiental, que eu já comentei, tem um aspecto social, da família estar ali reunida, tem um aspecto de renda por hectare, que é muito alto, porque tem relação com produzir tilápia, leite, suíno, frango, né? Fertirrigação, eu uso o dejeto do suíno, eu produzo grama, eu alimento o boi, tem toda uma cadeia que se fecha, e aí mais uma vez a gente tem que olhar para a governança, né? Olhando lá na propriedade, qual é a gestão que eu tenho da minha propriedade? Qual o sistema que eu uso, o software de gestão? Quais são os indicadores de gestão que eu uso, né? E aí tem relação direta também com o desempenho das pessoas que tocam essa propriedade. A gente, olhando esse contexto como um todo, eu vejo que as atividades rurais, elas estão passando por um processo de transformação, né? Anteriormente, talvez a preocupação tinha um vetor, hoje a gente tem que ser quase multifocal, né? Então, você tem que falar de água, falar de mata, falar da produção dos animais, preservar isso tudo. A gente teve uma escassez hídrica há um tempo atrás. O que seria do produtor sem água, né? E nós temos todos os recursos naturais adequados à nossa região e ao nosso país. Então, nós temos que saber comunicar. Imagina um país que tem mais de 60% de mata, né? Imagina um país que tem o acesso ao aquífero Guarani, por exemplo, a nossa região, né? O que nós temos à disposição da região é fantástico. Então nós temos que saber trabalhar isso melhor, comunicar melhor o mundo e, obviamente, agregar valor. De nada adianta produzir, é uma fala nossa aqui, não adianta falar de verde se a gente está no vermelho, né? Então nós temos que entregar renda e valor para o nosso cooperado e para a comunidade que nós atuamos. Presidente, falando de outro setor que vocês atuam também, piscicultura. Sim. Como é que estão os planos de vocês, perspectivas futuras aí dentro da piscicultura? A Primato entrou na piscicultura há 2 anos, hoje tem a marca Primato também, filé de tilápia, postas. Todo o campo hoje é nosso, é integrado a Primato. Temos um parceiro, um frigorífico que faz o abate e coloca a marca Primato. A proteína, no caso específico da tilápia, é fantástico. O mercado vem aderindo cada vez mais a essa nova proteína. O valor entregue pela carne da tilápia, ela é superior, olhando saúde, olhando qualidade. As pessoas, o comprador, o cliente tem buscado por isso cada vez mais e automaticamente a região se tornando referência em produção de tilápia, nós temos melhoramento genético, que é o que aconteceu com o frango e com os suínos, e hoje a gente tem desafiado cada vez mais a tilápia. Óbvio que a região, a temperatura da região nos impacta. Nós temos um período que normalmente no inverno aqui é mais frio, mas esse ano a gente não tem passado por isso e a gente vive nesse momento uma escassez de peixe? De peixe, da tilápia. Talvez se a gente tivesse mais produção de tilápia hoje, a gente conseguiria suprir o mercado. Então a demanda, a gente chega num momento que a demanda hoje é maior do que o que nós temos de oferta no campo alojado de tilápia. Poderíamos estar produzindo mais, industrializando mais para comercialização. Hoje não conseguimos atender o mercado que a cooperativa dispõe aí do varejo, que ela dispõe. Presidente, algum novo projeto, alguma área específica que a Primato está dedicando mais esforços, mais empenho, mais investimento?
A Primato tem avançado cada vez mais no foco do porque ela foi criada, né? Essa cooperativa entrou na área agrícola fazem 4, 5 anos, é pouco tempo, e a gente vem ampliando agora as unidades de recebimento de grãos. Então, se nós falamos aqui em crescer em frango, em tilápia, suíno, gado, leite, nós precisamos de milho e soja. Então não tem como fugir. Então temos avançado para o MS, MT, temos avançado com unidades para o sudoeste, e esse é o foco da cooperativa, receber mais grãos e transformar isso em carne e leite. Até então todo o recebimento nosso é transformado, não vendemos grãos. Isso talvez até chame a atenção. Primato não está no mercado vendendo soja, vendendo milho ou trigo. A gente transforma esse grão em carne e em leite. Esse é o propósito da cooperativa Primato. Relacionado às atividades também, a gente tem no projeto futuro as unidades frigoríficas. Isso deve acontecer. Se em dado momento vai ser frango, tilápia ou gado, vai depender da viabilidade econômico-financeira, da análise do conselho. Os suínos e o leite é destinado para a central frimeza, e esse é o propósito. Até 2029, o nosso propósito é iniciar a construção de um frigorífico próprio, agregando valor aí ao nosso produtor. Junto com isso, com todas as atividades, a gente já iniciou um projeto com a MWM, com a Tupi MWM, onde nós produzimos energia por meio do resíduo orgânico do suíno, que é o dejeto do suíno, né? A cooperativa já está produzindo biometano, já temos veículos 100% biometano, inclusive aqui em frente da nossa unidade tem uma amostra, os motores são substituídos e esse veículo tem a mesma conversão, mesmo consumo quilômetro do que o diesel, é o mesmo, similar. Por outro lado, o motor tem mais força do que um motor a diesel. Olha só. Então é algo fantástico. Essa parceria iniciou com a Energimbo e agora a Primato então vem montando uma usina própria dela numa UPD, numa unidade que produz desmamados, em Ouro Verde, no município de Ouro Verde. Então a Primato, junto com a Tupi, vai produzir o biometano, vai abastecer a sua frota. E estivemos agora também recente com outras entidades, como Pagás, RDP, onde nós queremos colocar unidades de distribuição. Então não basta produzir o biometano somente, a gente tem que colocar unidades de abastecimento, porque senão nós vamos ter uma frota e aonde nós podemos abastecer. Então esse trabalho vem sendo feito, acredito que até o próximo ano aí nós já tenhamos unidades, a bomba de combustível que vai ser a biometano. Vai chegar lá um caminhão, você vai abastecer biometano. Falei da Primato, nós temos produtores da Primato que já vão instalar também a filtragem para biometano. Então, o caminhão da Primato que vai levar ração, leitão, que vai recolher o suíno, o frango ou o peixe, ele já vai abastecendo o produtor. Isso é muito interessante, hein, presidente? Isso, a gente fecha a economia circular e esse produtor, inclusive, nós já temos isso em contrato, junto com a Tupi MWM, a gente estimou qual é o valor que ele vai receber por litro de biometano, né? No final, isso não é sonho, o caminhão já está aqui, já está andando a biometano, a gente quer ainda trabalhar com sólido, então nós queremos fazer correção de NPK e devolver isso para o produtor que gerou. Então aquele produtor que forneceu a matéria-prima, o líquido e o sólido, no final a gente fazendo a logística reversa, ele vai receber de volta o fertilizante, o biofertilizante. Então isso é fantástico e está na nossa mão. O que muda? De novo, a cultura, que a gente sai de um adubo químico e passa por um adubo orgânico. Então nós temos que fazer um trabalho nas universidades, um trabalho com os agrônomos, um trabalho com os produtores, inclusive, que é essa nova pegada que nós temos do biológico nesse contexto de produção de alimentos. Presidente, qual está sendo a expectativa de vocês referente a essa safra?
Questão de preço, produtividade, como é que está isso daí? Olha, a produtividade esperada é excelente, né? A gente está vindo agora de uma safrinha, nós chamamos aqui, mas é um safrão de milho. Os números são excelentes. Infelizmente o produtor saiu com um custo maior dessa safra. Então aquele produtor que não fez contrato, que não fez uma trava, talvez a última linha aí ela fique no vermelho, porque ele vem de um custo mais alto e a gente tem uma queda nos preços de milho, né? O soja não foi diferente. Nós tivemos inclusive dificuldade na logística para escoar esse produto e exportar, falando do soja. E com essa informação, ciente que a gente ainda tem muito soja em estoque e vai entrar uma nova safra de milho, a gente tem um momento de queda de preço. A relação insumo, fertilizante, semente, químico versus o grão, se o produtor converter isso em dólar, ele vai ver que a relação hoje é melhor que ontem. Muitos produtores não fazem esse cálculo. Então, o produtor que nos assiste, preste atenção, faça cálculo, mensure muito bem. Mas eu perdi o momento de vender, eu deixei de ganhar. Cuide, porque o momento é interessante no sentido de compra do insumo. Os preços caíram a patamares assim excelentes. E talvez você deixar para travar um contrato de soja, não fazendo hoje, talvez amanhã você vai perder dinheiro. Então talvez o produtor olhar nesse momento, fazer a compra, é um momento interessante, inclusive o dólar caiu, né? E já travar uma operação, uma parte da produção olhando o contrato futuro de soja. Tudo indica, a depender de intempérie, de clima aí que pode acontecer, mas que a gente vai ter um momento maior ainda no sentido de queda de valor de milho e de soja. Então o produtor tem que ficar muito atento a isso. Olhando as regiões que a Primato atua, a cooperativa calçou muito o produtor com contrato. Cabe a ele fazer o contrato. Muitos produtores não fizeram. Eu lembro aqui a vocês que na nossa reunião de campo, início de fevereiro, a Primato tinha contrato de milho de 80 e soja 1,73, acompanhando o mercado. Primato faz trava de ração também. Então a gente compra milho, soja, trigo, óleo, farelo de soja e trava para o produtor em alimento para animal, né? Por isso que a Primato também vai a campo e consegue remunerar melhor o milho e o soja. A decisão é do produtor, mas a cooperativa é quase que um farol. Olha, nós indicamos, a decisão é tua. Então, o produtor também, além, eu costumo brincar na Primato, né? A gente muitas vezes trabalha muito, né? Mas também tem que ter sabedoria na hora de tomar a decisão. Eu vou acreditar, o mercado oscilou, quem que esperava? Mas o momento ali atrás de preço, de condição estava muito bom. O produtor talvez poderia ter travado pelo menos uma parte disso, né? E hoje ele vem segurando o cuidado no momento de queda de preço. Qual é? Produzir mais eficiência, mais produtividade. Então cuide também, comentando aqui com o agricultor, para não deixar de investir na terra e talvez você ter uma produtividade menor. E aí vem o grande risco de não fechar a conta no futuro, né? Então, nesse momento, as cooperativas, as integradoras são demandantes de milho e de soja. Esse produtor tem safra garantida, a gente vai ter um desafio de espaço, onde colocar tanto produto. A safra de milho agora é mais espaçada, isso também vai ajudar as cooperativas no recebimento. Presidente, como é que deve acabar o ano? Agora nós estamos entrando no segundo semestre. Qual que é a expectativa do senhor para o agronegócio, para as cadeias de produção de grãos e para as cadeias a cadeia de proteína animal? Olha, o agro brasileiro, a gente escuta algumas coisas com reflexo direto da Europa, né? O nosso país, geograficamente, ele é enorme. A gente não sofre das mesmas mazelas que nós vemos em alguns países desenvolvidos. A exemplo, Holanda, Alemanha, a própria Itália. O país fez o dever de casa. O nosso país não tem a exploração que tem nesses pequenos países.
o país, o Brasil, junto com o CAR, ele se antecipou. Se nós escutarmos mundo afora o georreferenciamento que nós temos dentro das propriedades hoje, nenhum outro país tem. Então imaginem vocês que hoje nós poderíamos identificar um código de barras num QR Code de onde veio o leite que está dentro de uma caixinha da Frimeza. Nós podemos identificar que aquele farelo de soja que está sendo exportado, qual é o CAR, qual é o cadastro rural que produziu aquele soja. Isso já está acontecendo, esse ano vai acontecer, né? Por quê? Porque a partir daí nós nos protegemos. Olha, como é que o cooperativismo, como é que a Primato produz? É só pegar o CAR das propriedades da Primato. Alguma delas desenvolveu algo que impactou incorretamente no meio ambiente? Não, está tudo adequado. Aí, como você falava antes, a gente consegue acessar um juro mais barato, né? Uma taxa de juro melhor para o nosso produtor. A Primato, inclusive, é enquadrável em Pronaf. A Primato é pronafiana na agroindústria, então nós produzimos alimentos por meio da agricultura familiar, pequenas propriedades, né? E essas propriedades, olhando o CAR, têm um adequado e justo modelo de eficiência econômico-financeira. Então é isso que a gente tem que comunicar no mundo. Fazendo o dever de casa, a nossa renda está garantida, a lei tem que ser cumprida. A hora a gente discute a lei, e aí nós temos um legislativo para isso, a gente tem que sugerir a esse legislativo, né? Mas fora disso a gente tem que cumprir a lei. As pessoas devem se alimentar, o agro alimenta o mundo, e com o alimento nós temos, na minha visão, o caminho para a paz, para a democracia, né? Porque a gente viu na pandemia, no momento que apertou, qual era a grande pergunta? Nós vamos ter alimento? No momento que as pessoas ficaram em casa, se o agro tivesse parado, qual o valor que seria o litro do leite? Né? O quilo da carne? O agro não parou. Então eu acho que esse é o grande desafio. É claro que nós temos alguns modismos, né? E como modismos, eles são rentáveis, eles são vendidos para nós. Se nós olharmos o crescimento da população até 2050, nós vamos ter produção de alimentos para alimentar essas pessoas? Qual é o país que tem a capacidade de produzir os alimentos e atender o mundo? Né? Se a gente começar a olhar tudo isso, a gente vai ver que o Brasil tem um potencial enorme ainda pela frente, em produção, em produtividade, sem desmatamento, sem aumento de área, melhorando e evoluindo os processos, a produtividade da região e de cada atividade. Eu vejo que esse é o grande desafio do agro. Acredito ainda que nós não sabemos vender como deveríamos. Concorremos entre nós, estamos numa região altamente produtiva e quando acessamos o mercado internacional, a gente compete entre nós, onde talvez deveríamos nos unir e ter uma única oportunidade de venda, um único canal, aí sim nós seríamos muito mais fortes. Então tem algumas estratégias ainda por implementar, acredito que isso vai se organizando até dentro do sistema cooperativo, né? De forma que o agro também seja rentável, ele tem que ser rentável, ele está atrelado a uma economia mundial, né? Uma economia global, mas a última linha tem que fechar, tem que gerar renda também para as empresas, para que haja uma continuidade de tudo isso que a gente comentou aqui. Bacana. Presidente, acho que a gente só tem a agradecer esse bate-papo bacana aí, falando sobre cooperativismo, sobre agronegócio, e com certeza teremos muito mais a falar vendo o crescimento que a Primato está tendo aí, perspectivas até para os próximos anos. Gostaria de agradecer em nome do Presente Rural e parabenizar toda a equipe Primato aí por esse crescimento, por esse avanço aí dentro do agronegócio, sempre ajudando o produtor que está na nossa região e abastecendo o mundo também. Parabéns. Muito obrigado, parabenizar o Presente aí pelo conteúdo sempre gerado, relacionado ao agro, né, com muita verdade
e a gente tem que levar ao mundo que nós realmente somos, né? O oeste do Paraná é uma referência. A Primato aqui fala em nome do nosso produtor com muita humildade, com 26 anos agora, fazendo dia 15 de julho. Então é uma cooperativa jovem e eu costumo dizer sempre, é no meio dos bons que a gente fica melhor, né? Repetindo aqui Guimarães Rosa. Então é uma alegria tê-los aqui, contem conosco sempre. Bacana, Juliano. Muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado, presidente. Já antecipando parabéns a todos os cooperados da Primato aí pelo aniversário que chega próximo aí. Obrigado. Isso aí, muito obrigado a vocês, né, que nos acompanham através das nossas redes sociais, também através do nosso canal no podcast do Spotify. Continuem ligados conosco, acompanhando todas as nossas notícias, os nossos programas que já passaram também. Tem entrevista bacana com as outras cooperativas e muita coisa ainda que vem pela frente aí também aqui dentro do O Presente Rural. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.